Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. É isso aí, minha gente. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. E hoje está um dia muito especial para o agir de Deus. O nosso Deus sempre agiu, né? E continua agindo, né? Ele agiu no passado, no presente e agirá no futuro. Deus permanece o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então temos que aprender com Deus, agir a cada dia, e eu creio que cada dia Deus nos dá uma graça específica para cada dia. Ou seja, aquilo que você tem que fazer hoje, aquilo que devemos fazer e vamos fazer, eu creio que Deus vai nos dar graça suficiente para a gente dar conta do recado. Em outras palavras, é isso. Então, se levante nesta fé, creia no poder de Deus, creia também, primeiro em Deus, no poder de Deus, mas creia também no potencial que Deus colocou dentro de você. Todas as pessoas têm alguns potenciais ou um potencial dentro. Há pessoas que ela ainda não utilizou todo o seu potencial. Entendeu? Então você tem um potencial, você pode vencer, você vai superar esse obstáculo, você vai dar volta por cima, essa batalha vai passar e você já é um vencedor em Cristo Jesus. É isso mesmo. Interessante que no livro de Efésios, né? Efésios, ele já diz que as bênçãos já estão tudo pra gente já. Olha que legal isso aqui, é bem interessante. Olha só, Efésios capítulo 1, o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Interessante, né? Essa bênçãos espirituais, está no plural, né? Bênçãos espirituais. Aqui ele refere-se a privilégios, refere-se a recursos divinos disponível agora, sim, agora, para você, escolhido, escolhida de Deus. É isso aí mesmo. Então, ele já deu isso para nós. E é interessante que essa palavra aqui também significa algo que se refere aos dons do Espírito Santo. Olha que interessante, os dons do Espírito Santo, evidenciando que eles estão entre as bênçãos incluídas. Então, peça a Deus. E se ele te dá um dom, uma habilidade, é para você usar. É para você utilizar. Não tem sentido você ter um dom, uma habilidade, mas não usa. Você tem que usar. Me lembro quando no início do meu chamado ministerial, e no começo, né? E eu lembro que eu ministrava, olha que interessante, eu fui professor 10 anos na área de teologia, em algumas matérias, e uma das matérias que eu lecionava era dons espirituais. Muito interessante. E eu me lembro como eu estava ainda novato, mas já lecionava essas matérias. E eu me lembro que um dia eu conversei com o supervisor da instituição e disse assim para ele assim, falei assim, olha, eu vou entregar aqui meu curso aqui, eu não vou lecionar mais. Aí ele disse, mas por quê? Por que você vai parar? Eu falei, eu estou ministrando uma matéria que eu acho que eu não tenho essas habilidades aqui, eu não tenho esses dons, então não tem sentido eu ficar dando aula de uma coisa que eu não tenho. Eu sei o conteúdo, sei essa teoria, entendo, mas parece-me que tem. Ele disse assim, sabiamente, ele falou, não, você tem isso, ele mencionou, você tem habilidade para isso, para ensinar e tal, mas não desista. Aí, beleza. Só que Deus, ele viu a minha sinceridade e viu que eu queria algo mais. Passado ali uns 2 meses desse episódio, estávamos em uma reunião espiritual muito, aquela atmosfera assim, fervorosa, um agir de Deus tremendo, né? E eu estava ali cooperando ali, auxiliando naquele movimento espiritual.
E daí um pregador, ele estava ministrando ali, e ele olhou para mim e disse assim, ó, você, apontou o dedo para mim e disse, você pediu para Deus te usar. Então ele está te dando hoje dons espirituais. Um deles, o dom da cura divina. Fui impactado ali. Ou seja, no ano seguinte, quando eu fui dar a mesma matéria, o meu nível também foi outro. Então isso é crescimento espiritual. Então você pode estar aprendendo uma coisa, falando de alguma coisa que você ainda não tem, mas você pode ter. Peça para Deus, tá entendendo? Igual a sabedoria, né? Tem gente que fala, não tem a sabedoria. Aí vem Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz, olha, se você não tem sabedoria, peça para Deus, que ele vai te dar. Entendeu? Então é isso, então você tem que pedir. Agora, lembre-se, aquilo que você pedir para Deus, ele vai te dar, certo? Porque Deus é bom, maravilhoso, ele sabe o futuro. Só que é para você usar aquilo, entendeu? Por isso que a gente ora, por isso que eu oro sempre pelas pessoas serem curadas, abençoadas. Se Deus me deu o dom, é porque eu tenho que fazer isso. Por isso também que estamos aqui, toda essa temporada aqui, vamos ficar até quando Jesus permitir, né? Por quê? Porque Deus me chamou para isso, para orar pelas pessoas, e se Ele me deu ferramentas, se Ele me deu dons, é para ser útil. Então isso aqui já é um ensinamento para você aí que tem também, todo mundo tem. Nem todo mundo vai ter as mesmas coisas, se bem que Deus dá para quem Ele quiser, e tudo que Ele dá é para edificar o corpo de Cristo. Tá entendendo? É aqui que está o negócio. Ele dá. É só você ler. É muito interessante esse tema. Eu estou iniciando um pouco diferente, mas me sinto de Deus, né, do Espírito Santo mesmo, falar essas coisas aqui, porque às vezes você está aí achando que não é útil. Todo mundo é útil. Todas as pessoas são úteis, todas as pessoas têm a sua importância. Se você não existir, você vai fazer falta. Tá entendendo? É isso aí. Então valorize. Olha que interessante aqui, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a diversidade dos dons espirituais. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Que ela não conhece o assunto, ela não sabe. Então, ignorante não é um palavrão. É uma pessoa que ignora, ela não tem conhecimento de algo, então ela não entende. E se falar, vai falar bobagem, né? Porque ela não entende aquilo, ela tem que aprender. Né? No verso 4, ele diz assim, ora, há diversidade de dons. Olha só, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Você está observando que há uma diversidade? Por isso que não devemos criticar o ministério de ninguém, porque às vezes Deus deu o ministério para um, deu para outro, e Deus é que faz a obra, meu filho. É isso aí. Então pare de perder tempo, ficar analisando a vida dos outros, cuida da sua, e assim você cresce e desenvolve. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Guardou essa palavrinha aqui? Útil. Deus não dá nada para ninguém se não for para ser útil. Se for para, eu tenho, mas eu guardei na gaveta. Eu tenho, mas eu guardei no banco. Eu tenho, mas não vou distribuir. Então não precisa. Então Deus não vai dar algo para alguém que não vai usar. Deus não vai dar um dom, uma habilidade, se a pessoa não vai usar. Não adianta você ter um monte de certificado, eu faço isso, faço aquilo, mas na prática não está rendendo nada, então é só título, né? Tá certo? Então veja bem, aí ele diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas, preste atenção nisso aqui, ó. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é Deus que dá. Você pode pedir, mas é Deus que vai dar. Tá entendendo? Isso aqui é um breve, uma introdução aqui para você entender. Isso aqui está falando de dons espirituais. Mas tem habilidades.
Tem outras ferramentas também, né? Talvez, por exemplo, na linha de negócio, tem gente que tem o dom para vender, né? Então aqui tem outras, então, isso aqui é dos dons espirituais. Agora eu estou falando também de habilidades naturais que você tem. Tem gente que tem parece que já nasce sabendo vender, mas vende tudo. Você dá o que você der para ele, vende, que é uma beleza. Esse camarada tem tudo para prosperar e ser até milionário. Por quê? Ele é bom naquele negócio. Então, é isso. Tem outros que é bom na administração, tem outros que gosta de trabalhar em escritório, parte administrativa, tem outros que é de relacionamento com pessoas. Então, o que eu estou falando para você é para você entender que você tem alguma coisa. Talvez você não descobriu. E se você não descobriu, eu estou tentando te ajudar. A você, né, se conectar com o Criador, com o Todo-Poderoso, e Ele está dizendo para mim e para você, você tem, eu te dei alguma coisa para você. Ninguém vai dizer, eu não tenho nada. Tem, todo mundo tem, todas as pessoas têm alguma coisa, todo mundo tem. Ninguém nasceu, ninguém é robô, ninguém é poste, ninguém é madeira, é gente, é humano, entendeu? Todo mundo tem. Quer ver só? O livro de Romanos, quando fala sobre fé, Romanos é interessante, capítulo 12, Romanos 12, o verso 3, diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo? Medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você tem fé, sim, senhor. Sim, senhora. Gostou dessa? Sim, senhor. Sim, senhora. Você tem. Para de ficar falando, eu não tenho fé, a minha fé é muito pequenininha. Então, é pequenininha, mas tem. Tem. Só que ela desenvolve. Como é que ela desenvolve? A resposta está aqui. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Tá entendendo? É isso aqui. Tá vendo que receita prática que eu passei para você? Eu poderia ficar só num texto e falar só daquele, mas eu quis fazer essa mistura boa aqui, né? Tá certo? São ingredientes maravilhosos. Então um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Você já pensou, gente, que chatice que seria se todo mundo só fizesse uma coisa só? Ia ficar muito monótono, muito esquisito, é ou não é? Então, cuide dos dons que Deus te deu, cuide das habilidades que você tem e faça o teu melhor. Faça o teu melhor para Deus. Faça tudo como sendo para Deus. Trabalhe nessa empresa como sendo o dono da empresa, não o seu patrão, mas Deus. Faça o teu melhor na área que você atua, fazendo para Deus. Deus gosta disso. De coisa certa, de fazer com zelo. Tanto é para quem... há um texto na Bíblia que Deus diz assim, ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Deus não gosta de gente relaxada, que faz tudo de qualquer jeito. Vai de qualquer jeito. Não sei cantar, mas vai de qualquer jeito. De qualquer. Deus não quer de qualquer jeito. Deus quer que saia do teu coração, com toda sinceridade. Mas faça o teu melhor. Dê o seu melhor. Pratique o seu melhor. Então aproveita o dia. Aproveita o dia, você que já me ouve logo pela manhã, aproveite esse dia e faça uma autoanálise da sua vida. Eu preciso analisar a minha vida, você precisa analisar a sua vida e dizer o seguinte, eu estou dando fruto? Eu estou cumprindo o propósito pelo qual Deus me designou? Eu estou cumprindo a vontade de Deus? Você tem que descobrir, entendeu? E eu creio que uma das dicas que eu posso dar aqui, quando eu tenho certeza que eu estou no propósito de Deus, é uma alegria. É uma alegria você fazer aquilo. Você faz com leveza. Você faz e não sente nem cansaço. Porque você faz com amor, com alegria. Você tem paixão por aquilo ali. Não importa a profissão, não importa a área que você atua, mas você faz o teu melhor. É isso, minha gente. E por que muita gente está frustrada? Porque elas não fazem isso que eu estou falando. Entendeu? Ela sempre joga para amanhã. Amanhã eu vou ser feliz, mês que vem eu vou ser feliz, amanhã eu vou melhorar. Não, é hoje. Hoje você pode melhorar. Só com o que eu estou falando aqui, meu Pai do céu. E você está recebendo esse conteúdo gratuitamente. Deus é bom, é ou não é? Você não está pagando nada por aquilo que eu estou te falando. Já parou para pensar? Você parou? Nós estamos aqui há 21 anos falando da palavra de Deus. Aqui. E você tem recebido tudo isso de graça. Já parou para pensar? Pensou? Você não paga um centavo sequer. Tá vendo?
Você vê como Deus é bom? Mas tem aqueles que são semeadores do nosso ministério. São aqueles que semeiam. Passa um mês, passa dois, mas está sempre semeando. Então ele valoriza esses conteúdos que a gente passa aqui, que é o ensinamento da palavra. É gratuito. Mas você fala, pera lá, eu vou ajudar. Eu vou semear. E não vou deixar terminar o mês de novembro sem semear uma semente no Agindo Deus. Porque Deus tem me abençoado e esse ministério tem me abençoado muito. É isso. Então você reconhece. Então que Deus possa estar falando com você nessa manhã através desse ensinamento aqui. E ao mesmo tempo você venha honrar o ministério que está te ajudando. Está entendendo? É isso. Honrar. Eu vou honrar. Eu já oro. Beleza, continuo orando. Mas você vai honrar também semeando. É isso. E tem um dom chamado dom também de contribuir. Sabia disso? Está na Bíblia. O dom da contribuição. É aquela pessoa que contribui acima dos demais. Ele está acima da média. Tem gente que ajuda, muita gente ajuda, mas tem uns que ajudam mais, porque ele tem um dom, e esse dom não é todo mundo que tem, entendeu? Ele ajuda de um jeito assim, por isso que ele cresce muito, porque quanto mais Deus dá, mais ele distribui. Tudo isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Por isso que quem conhece a palavra e vive a palavra, vai para frente, cresce, desenvolve, e o nível dessa pessoa é outro nível. Como eu disse, ele é acima da média. Como diz na modernidade, a régua dele é mais alta. Porque a fé está lá em cima. Você está entendendo? É isso. Isso aqui é uma pérola de sabedoria para abençoar você. Se for possível, pega essa pérola e compartilhe com outras pessoas. Compartilhe. Inclusive você que me assiste no Agindo Deus Quem Impedirá pelo YouTube. Pega essa pérola aqui, ó, embaixo aqui do vídeo. Tem aqui uma seta, né? Ela tá para direita, sempre para direita, pessoal. A seta tá mostrando para direita. Eu sempre olho isso aqui, ela tá para direita. Você clica nela, vai gerar o link do canal do YouTube e manda para outras pessoas. E quem sabe você vai ressuscitar mortos. Sabe que tem muita gente viva morta. São pessoas que estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. E esta palavra vai impulsioná-las a crescer e a desenvolver. Olha que interessante o que diz aqui Paulo em Romanos. Ele diz assim, Romanos 12, verso 8. O que contribui, faça-o com liberalidade. Olha que texto fácil de entender. O que contribui, faça-o com liberalidade. Romanos 12, verso 8. Então, o dom de contribuir, ou seja, contribuição, tem que ter liberalidade. E aqui, inclusive, é mencionado em Romanos 12, do 6 ao 8, que eu li aqui o verso 8, né? Então, veja bem, é um dom, preste bem atenção nisso aqui, é um dom dado pelo Espírito Santo para que algumas pessoas tenham uma capacidade, preste bem atenção nisso aqui, capacidade especial de abençoar, suprir e investir com alegria no projeto de Deus, entendeu? E também na vida de pessoas. Na vida de pessoas. Interessante que esse dom, o dom de contribuir, como habilidade espiritual, de você compartilhar recursos financeiros ou materiais de uma forma generosa, voluntária, espontânea e, claro, com alegria, visando o quê? Promover o reino de Deus. Entenda que não se trata apenas de dar dinheiro, entendeu? Preste atenção nisso aqui, isso aqui é um ensinamento muito legal. Não se trata apenas de dar dinheiro, mas de ter um coração movido por Deus para suprir necessidades, ajudar os necessitados, apoiar bons projetos que levam a mensagem de salvação, investir em projetos do reino de Deus e ser também resposta de oração para outras pessoas. Então, esse dom de contribuir, minha gente, é um canal de provisão que Deus coloca dentro daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Interessante também que existe aqui algumas características. Vamos ver se você tem esse dom. Vou dar aqui para você algumas características e você vai fazer um diagnóstico da sua vida nessa questão aqui.
Preste bem atenção. Algumas características de quem possui esse dom de contribuir. Geralmente, essas pessoas são o quê? São sensíveis às necessidades. Um fator de quem tem o dom de contribuir, ele é sensível a necessidades. Então ele tem sensibilidade, ele pega rápido aquilo que Deus já está tocando no coração dele, entendeu? Ou seja, percebem situações onde podem ajudar antes mesmo de alguém pedir. Sem ninguém pedir, ela já tem essa sensibilidade. Opa, eu vou semear. Ninguém nem pediu, mas algo já é acionado no espírito dela, porque ela tem esse dom, tá entendendo? Provavelmente o contrário é a mesma coisa. Aquele que não sente nada e não tem, então ele não tem. Ele não tem. É uma pena que não tem, né? Mas quem tem essa sensibilidade. A pessoa nem pediu, ela já está semeando. O outro fulano lá nem pediu ajuda, ele está ajudando. Tá entendendo? Eu tive algumas experiências nessa área, tanto para ajudar outros e ser ajudado também. Me lembro numa ocasião, eu estava em uma realidade do nosso ministério, e uma cidade bem pequena, e estávamos ali orando tal, e Deus estava agindo ali naquele contexto, e de repente chega alguém e disse assim, olha, Deus mandou vir aqui, e eu tive sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e vim aqui trazer isso para vocês. Então é isso, quer dizer, eu não pedi, ninguém pediu, mas essa pessoa teve sensibilidade. Opa, é lá que eu vou investir. É lá que Deus está me enviando para fazer isso. Entendeu? Quer dizer, ninguém pediu, nem um ser humano pediu. Mas ela, o Espírito já falou a ela. Porque Deus sabe, né? Deus sabe com quem Ele pode contar. Né? Deus não depende de mim, Deus não depende de você. Mas Ele sabe, né? Porque Deus conhece todo mundo. Então Ele sabe. Não, aquele lá é só acionar, Ele vai obedecer porque Ele tem esse dom, ele recebeu isso e Ele vai fazer isso com muita alegria. Outra característica de quem tem esse dom de contribuir tem alegria em abençoar, sente prazer em semear, em doar, ou seja, não faz por obrigação. Então, se esse faz por uma alegria, quem faz não tendo alegria, então está sendo forçada a barra, né? Entendeu como é que é? Então, tudo que você faz com alegria, com prazer, com satisfação, né? Você acaba ajudando muito mais, entendeu? Porque você tem alegria em abençoar. Outra característica dessa pessoa, ela faz com humildade. Ela tem humildade. Ela não busca reconhecimento. Ela diz, olha, a glória é de Deus, porque é Deus que está dando um recurso para ela. Então ela tem ciência que ela não é dono de nada. Ela é apenas uma administradora, é um mordomo. A mordomia cristã, a mordomia, entendeu? Então ela faz com humildade. Ela não quer ficar tocando trombeta. Olha, eu ajudei, olha, eu fiz isso, olha, não sei o quê. Papá. Ele faz ali, ó, numa boa, entendeu? Ele tem essa humildade. A glória é de Deus, né? Outra coisa, pessoas que têm o dom de contribuir. Outra característica, não tem apego às riquezas. Meu Deus, isso aqui é fundamental. Não tem apego às riquezas. Ou seja, sabem que os recursos são ferramentas do reino. São ferramentas. Entendeu? É isso. Esse dom é incrível. Eu estou falando com algumas pessoas, não sei quantas pessoas estão me ouvindo, me assistindo. Eu não sei se tem 100, se tem 1000, se tem 10 mil, eu não sei. Eu só sei o seguinte, você que está aí do outro lado ouvindo, você tem que entender isso aqui, porque isso aqui é espiritual também. Isso aqui também é espiritual. A prova disso, se você está enroscado financeiramente, você está notando aí, você perde sono, está com a cabeça quente, não é verdade? Está aí. De repente o resultado está nessa palavra aqui. Entende? Outra coisa, outra característica, né? Eles prosperam com propósito. Ou seja, Deus costuma confiar mais recursos porque sabem administrar e repartir. Isso que eu estou ensinando aqui não é para todo mundo não, pessoal. Isso está na Bíblia, não é todo mundo que tem isso aqui não. Não é todo mundo não. Quando você semeia, na obra de Deus, você semeia ou ajuda alguém, né? E você gosta de fazer aquilo ali, então é um sinal. Você pode ter isso aqui. Agora, aquela pessoa que só ajuda a se pedir pelo amor de Deus para ajudar, ela não tem esse dom.
Ela é lenta para pegar o negócio. Ela tem uma lentidão espiritual assim muito grande. Ela fala, não, isso aí não é comigo, entra para um ouvido e sai para o outro, entendeu? Então, provavelmente essas pessoas não têm esse dom. Né? Ela não tem, ela é só uma consumidora do evangelho. Mas ela não investe no evangelho, entende? Isso é muito forte, esse ensinamento aqui. Por isso que no meio do povo de Deus existe vários níveis de pessoas. Né? Entendeu como é que é? Eu estou falando de coisas espirituais, hein? Não estou falando de coisa material, não. De coisas espirituais. Totalmente. Isso aqui é espiritual. É espiritual. Entendeu? Tudo isso é espiritual que eu estou falando. É aqui que está o X da questão. Tem alguns textos aqui, por exemplo, alguns exemplos bíblicos, né? De quem exerceu esse dom. Olha que interessante. Aqui fala de um pessoal da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, aqui no livro de 2 Coríntios, olha que interessante. Em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então você veja bem, essa igreja da Macedônia, Paulo está dizendo o seguinte, mesmo em extrema pobreza, eles contribuíram com alegria e generosidade além do que podiam. Esse pessoal da Macedônia era da fé. O pessoal não tinha muita prosperidade material, mas eles não deixaram de semear. Não deixaram de participar aqui dessa generosidade. Outro texto aqui, o Barnabé. Olha o Barnabé, já ouviu falar do Barnabé? Pois é, está escrito aqui, ó, Atos dos Apóstolos, né? Atos capítulo 4, olha que lindo isso aqui, verso 36 e 37, diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você veja bem que Barnabé fez algo interessante. Ele vendeu um campo, uma propriedade, né, e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Olha que coisa impressionante isso aqui. Você vê, está na Bíblia, Novo Testamento. Entende? Então é isso, você vê, são alguns exemplos de pessoas que não eram apegados às questões da material, né? Mas tinha essa liberalidade. Outra, aqui agora uma mulher, as mulheres aqui, ó. A mulher que ungiu Jesus, está escrito aqui em Marcos. Olha aqui, eu estou dando uma aula para você aqui de contribuição bíblica. Marcos capítulo 14, aliás, 12, deixa eu ver aqui, 14. Marcos 14, do verso 3 ao 9. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo,
onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Inclusive no Agindo Deus aqui pelo rádio. Você vê? O que Jesus falou está se cumprindo aqui também, nesta manhã, nesse dia. Está entendendo? Jesus falou, onde o evangelho for pregado, essa história vai ser contada. É forte, né? Jesus é tremendo, hein? Que glória, hein? Isso que é bom ter Jesus, né? Quem tem Jesus não está cego espiritualmente, está seguindo o vencedor e aquele que nos dá as instruções. Então, essa mulher ungiu a Jesus. E você notou que ela fez um gesto que foi elogiada por Jesus. Então, preste atenção, meu querido e minha querida ouvinte. Você viu que tinha aqui os que ficaram indignados? Aí, podia vender e dar para os pobres. Mas que povinho daquela época, né? Hoje não existe esse povo, provavelmente, né? É ou não é? O que você acha? Hã? Com certeza tem, né, pessoal? Onde você vai ter os que ajudam e vai ter os que ficam criticando. Isso aí faz parte, né? Mas não vá na ala dos críticos, né? Os que criticam é o que menos ajuda, ainda atrapalha esse bobear, entendeu? Outra coisa aqui, outro exemplo, a viúva, a famosa viúva, a viúva pobre. Marcos 12, o Marcos não pôs o nome da viúva aqui, mas ficou a viúva pobre aqui. Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Deixa eu achar aqui, achei. Está aqui, ó. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, ou sobrava, né? Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ou seja, ela deu tudo que tinha. Jesus disse que ela deu mais do que os outros. Todo mundo ajudou, até os ricos. Está escrito aqui, ó. E muitos ricos ajudaram. Os ricos também estavam ajudando. Só que a atitude da viúva, o valor era menor, mas a atitude dela de sacrifício foi maior do que os demais. Está entendendo? Isso aqui. Esse pessoal, tudo que estou falando aqui da Bíblia, eles tinham esse dom de contribuir. Então, eles tinham essa pegada boa aqui. Entendeu? Agora, para a gente concluir, a base do dom, desse dom, é generosidade. Escreva aí, #generosidade. Generosidade. Então, a Bíblia, gente, ela mostra que a generosidade é o seguinte, ela é uma semente que frutifica. A generosidade é uma semente que frutifica. Vou mostrar na Bíblia. Hoje nós estamos navegando na Bíblia, hein? 2 Coríntios, famoso texto, 2 Coríntios 9, o verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então, generosidade é uma semente que frutifica. Outra coisa, generosidade é um privilégio espiritual. Meu pai do céu, que coisa linda, hein? É um privilégio espiritual. 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 4, diz assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Então, é um privilégio espiritual. Então, quem tem essa generosidade é algo extraordinário. Outra coisa, a generosidade é uma evidência de fé. Uma evidência de fé. Uma evidência de fé. Está escrito aqui o famoso texto de Hebreus. Hebreus capítulo 11, o verso 4. Pela fé, pode notar, tem que ter fé, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e, por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o quê? Um maior sacrifício do que o seu irmão Caim. Então, a generosidade é uma evidência de fé. De fé. Então, quem tem essa generosidade, tem essa evidência de fé, então ele semeia, ele
planta com gosto, entendeu? Porque ele tem fé. E outra coisa, que a base desse dom, que é a generosidade, também é um ato de adoração. Olha que lindo isso aqui, é um ato de adoração. Sabia disso? Quando você semeia, você planta uma semente financeira, é um ato de adoração. É isso. Então tem muita gente que não está adorando nessa área, né? Tá faltando, hein? Tá faltando. Pensa bem, estou te ensinando aqui, você vai me agradecer logo, logo, esse ensinamento aqui. Entendeu? Talvez você nunca ouviu isso aqui. Ou talvez ouviu, mas não prestou atenção, mas hoje você está prestando atenção. Tá certo? É um ato de adoração. Filipenses capítulo 4. Olha que lindo isso aqui, gente. Filipenses capítulo 4, o verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha aqui. Sacrifício agradável e aprazível a Deus. Uma das pessoas que tem sido minha referência, hoje ela não está mais no nosso meio, e ela me conhecia muito bem, porque era minha mãe. Minha querida mamãe, lembro muito bem que ela tinha o seu caderninho de anotações, e ela era muito organizada, ela tinha lá a sua renda, o seu salário do seu trabalho, e tinha uma renda também, como ela ficou viúva cedo, tinha ali uma ajuda também, uma pensão ali por ser viúva. Então ela tinha duas rendas. Mas ela era muito criteriosa. Ela sempre foi uma pessoa generosa. Sempre. Talvez você está me ouvindo pela primeira vez, minha mãe já faleceu em 2012, mas enquanto ela viveu, ela foi fiel nessa generosidade aqui na área das finanças. Eu aprendi com a minha mãe. A mãe, ela não era perfeita, mas foi uma mulher de Deus assim que, e por onde eu prego, eu tenho o privilégio de falar algumas coisinhas da história dela. Falava antes, mas depois que ela partiu, a gente acaba falando mais, porque Deus faz eu lembrar de tudo isso. Como se ele dissesse, veja o que a tua mãe fez e faça o que a tua mãe fez, porque o que ela fazia estava na minha palavra. É isso. Ela deixou um grande legado para mim. Um grande legado. O maior legado que você pode deixar para alguém é bons testemunhos, de pessoas lembrarem de você, olha, fulano ensinou isso. Esses dias, numa conversa com algumas pessoas da família, alguém disse assim, Edson, bem que você disse que tinha que fazer tal coisa, e esses dias nós vamos fazer tal coisa e lembramos dos seus ensinamentos. Pois é isso, está deixando legado, entendeu? Então o maior legado não é você deixar bens materiais para sua família. É bom também se deixar aí, né? É bom, mas isso não é o principal. Mas você deixar legado de princípios, de coisas boas que Deus dá para uma pessoa e aquela pessoa é praticante daquilo e as pessoas observam. Entendeu? Isso é muito importante. Então, a base desse dom é a generosidade e é um ato de adoração. De adoração. Então, eu pediria que você fizesse uma autoanálise da sua vida. Não analisa a vida dos outros, não. Analisa a sua, eu analiso a minha. Baseado nesse ensinamento aí. Veja. O que você acha? É para você não precisa falar para mim. Não, você não tem que dar relatório para mim. É você fazer uma análise. Deus está falando. Agora, tudo tem recompensa. Né? Tudo existe recompensa. Recompensa. Existe a promessa para quem contribui, irmão. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Está entendendo? A Bíblia é bem clara. Deus cuida e supre abundantemente aqueles que usam esse dom. Exatamente. Eu não estou falando apenas da contribuição na obra de Deus, mas ajudar o próximo, ajudar pessoas naquilo que você tem dom, a facilidade. Né? Se você está vendo alguém que está passando fome, você conhece e está vendo, ajude. Se pode, ajuda, tem o dom, ajude. Talvez um pouquinho, mas é melhor um pouquinho do que nada. É ou não é? É assim que funciona. Porque a Bíblia diz assim, que se eu estou vendo o meu irmãozinho aqui do meu ladinho, ele está do meu ladinho, está passando fome, está passando necessidade, e eu falar para ele, irmão, eu vou orar por você e está tudo certo. Não, eu tenho que orar, mas se eu posso também compartilhar um pacotinho de alguma coisa com ele,
de arroz, feijão, sei lá o quê, se, ele tá, né? Se eu sei que é uma pessoa que é um momento às vezes que ele está passando, ele vai superar, ele vai vencer aquilo ali. Então tem que orar pela pessoa, mas você também pode compartilhar, entendeu? É isso também faz parte também de ajudar. Então, olha só a promessa para quem contribui. Olha só, 2 Coríntios 9:7. Deus ama ao que dá com alegria. Meu irmão, se a Bíblia toda só tivesse esse versículo, já está bem claro aqui, né? Só não entende quem não quer, né? Deus ama ao que dá com alegria. É alegria, pessoal. Entendeu? Deus ama que dá com alegria. Aleluia. 2 Coríntios 9:7. Também outra promessa. Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Está escrito. Provérbios 11:25. Está tudo na Bíblia, gente. É isso aí. Está ouvindo a palavra. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, é só praticar os princípios que funcionam, meu amigo. Esse é o negócio. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Muitas que eu digo, eu estou sendo moderado aqui, milhões de pessoas que servem a Deus. Não estou falando de salvação, tá? Salvação é uma questão, é fé, Jesus pagou o preço, tá? Salvação é um assunto, isso aqui é outro assunto, mas que também é espiritual. Ou seja, tem pessoas que elas dizem assim, eu vou jejuar 40 dias, eu vou orar 40 dias. Você vai ser abençoado? Vai ser cheio do Espírito Santo, vai ter força espiritual, vai virar gigante, porque você orou e jejuou. Tudo bem. Mas se você não é generoso para semear, essa parte não vai funcionar não, meu amigo. Tá entendendo? Não vai funcionar não. Você não planta. Você acha que você vai ficar orando e a coisa vai acontecer? Você tem que fazer alguma coisa, nem que for igual a viúva. É assim, é isso aí, pessoal, é bem isso. Isso aqui é pura verdade. Isso aqui não é pastor que fala isso, é a Bíblia que fala isso. Tá certo? É a Bíblia, pessoal. Agora, se a pessoa não acredita na Bíblia, aí tá ouvindo o programa errado. Então, veja bem. Deus ama o que dá com alegria. Ponto. Segundo, o generoso prosperará. Está escrito aqui, Provérbios 11, verso 25. Olha só. A alma generosa prosperará. E o que regar também será regado. Jesus Cristo, hein? Que coisa linda, né? O generoso prosperará. Outra coisa, outra promessa. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Entendeu? Isso é automático. Isso aqui não é negociação com Deus. Quem é generoso vai colher, meu irmão. É isso aqui. Deus é Deus. Deus trabalha com a Bíblia. Além de ser a palavra de Deus, certo? Ela contém princípios. Capitulância é princípios. E quem pratica os princípios funcionam até para quem não acredita em Deus. Pasmem. Assustou agora, né? Pois é. É isso que você ouviu. Até aquele, o cara investe barbaridade. Né? Às vezes ele não está nem salvo ainda, mas ele semeia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Captou aí? Filipenses 4,19, a promessa para quem contribui. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Meu Deus suprirá todas. Está dizendo todas. Se é todas, poxa. É todas, não é alguma, é todas. Está escrito na Bíblia. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. E por último, para a gente concluir, qual é o propósito do dom? Preste bem atenção. Qual é o propósito de Deus dar para alguém um dom? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Preste atenção. O objetivo não é enriquecer alguém, mas é expandir o reino, ajudar os necessitados, ser resposta de oração, mostrar o caráter de Cristo, manifestar a bondade de Deus. Então, a contribuição no reino nada mais é que uma missão espiritual. Espiritual. Por que muitas pessoas que não acreditam nisso e muitas pessoas criticam essa área da contribuição? Primeiro, quem critica não sabe o que está falando. Segundo, essa pessoa talvez também não semeia. Ela é totalmente contra. Então, se a pessoa é contra, ela bate contra. Entendeu? Mas o conselho amigo que eu dou para você, faça o seguinte. Ainda ficou com dúvida? Leia a palavra, fale com Deus mais.
E quem sabe ainda hoje você vai entender à tarde o que eu estou ensinando agora de manhã. Que Deus te ilumine, te dê sabedoria para administrar tudo que você tem, o que você terá, que Deus vai colocar aí nas suas mãos, coisas grandes nas tuas mãos. Mas Ele não coloca coisas grandes se você não consegue ser fiel nem nas pequenas. Escute essa, tá? Isso é fato. Deus não promove quem é relaxado nas pequenas coisas. Bota ordem aí, você vai ver como vai alavancar a coisa aí, em nome de Jesus. Pai querido e santo, quero te agradecer por este momento tão espiritual, tão magnífico, que é poder falar da tua palavra com leveza, com a graça do Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E aquele que a recebe, compreende o ensinamento e coloca em prática, ele é recompensado. Ele é fortalecido pela tua palavra para aqueles que creem e a colocam em prática. Senhor Todo-Poderoso, coloco diante do Senhor cada pedido de oração, cada necessidade que chegou, que está chegando, e até aqueles que não podem enviar uma mensagem hoje. Mas Ele está orando com a gente agora, Pai. Tem gente que tu sabes que Ele até para tudo. Alguns até se ajoelham ali em casa, aquele que está na sua casa, para orar e crê no poder da oração. E nós cremos também em o nome de Jesus. Eu quero repreender a autoridade desse nome poderoso de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo ataque maligno, toda influência do mal, seja desfeito agora, em o nome de Jesus. Todos os pedidos, Pai, inclusive a jovem Natália, Nath, que pede socorro espiritual, como ela, existem outros precisando também, Pai, e se eles estão me ouvindo e pedindo oração, é porque eles creem no poder da oração da fé. Em o nome de Jesus, sejam curados, sejam abençoados, e eu expulso agora todo espírito do mal, de doenças, de enfermidades, de tristeza, de miséria, de fracasso, de derrota, tudo que é mal e maligno, saia agora do nosso caminho, das nossas famílias e também da nossa nação, Pai, que haja um milagre extraordinário de libertação total na nação brasileira, em nome de Jesus. Pai, abençoa os nossos dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, aqueles que semeiam com generosidade. Que a bênção da abundância e da prosperidade do Senhor esteja nos celeiros de todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus
e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!